23 outros arrastões sobreviveram à tempestade e o Gull foi projetado para suportar condições muito piores. Algo mais havia acontecido para explicar seu desaparecimento repentino. Alguns dizem que o arrastão espionava submarinos soviéticos, talvez tenha sido interceptado no mar, sua tripulação feita prisioneira e o navio deliberadamente afundado. Outros imaginam cenas mais sombrias, um navio de guerra soviético abrindo fogo ou uma mina naval rasgando o casco em um instante. Em Hull, no Reino Unido, quase toda a família conhecia alguém envolvido nessa missão sombria, e cada pergunta sem resposta só alimentava ainda mais os rumores, até que a conspiração se tornou a única explicação em que muitos podiam acreditar. Será que Gull foi realmente levado pela tempestade ou por algo muito mais secreto? Meu nome é Paulo e sempre fui atraído pelo mar. Primeiro como instrutor de mergulho e mestre de iate, agora como contador de histórias juntando os segredos do oceano. A perda do navio pesqueiro Gull é mais do que um desastre no mar. Neste episódio, quero entender o que ocorreu com o navio pesqueiro Gull e por que seu sumiço ainda levanta dúvidas sem resposta. O navio pesqueiro Gull era um moderno arrastão de popa e navio fábrica britânico de alto mar, concluído em 1971 pela Brooke Marine Limited de Lowestoft. Medindo 66 metros de comprimento e 12,3 metros de largura, ele foi construído em aço e certificado como classe de gelo 3 para operações no Ártico. Um motor de 1939 kW acionava uma única hélice dentro de um bocal direcionável, proporcionando manobrabilidade extra em mares agitados. Originalmente chamado de Ranger Caster e registrado em North Shields como SN-18, o navio foi adquirido pela British United Trawlers em 1973, renomeado para Gull H243 e colocado em serviço a partir de Hull. De lá, ele se juntou à frota que trabalhava nas águas geladas e implacáveis do Oceano Ártico. O Gull era o mais avançado de sua época. Ele tinha equipamentos modernos para pescar, processar, congelar e armazenar peixes, com porões refrigerados para grandes quantidades de pescado. Tinha deslocamento de 1.106 toneladas e todos os dispositivos modernos de salvamento exigidos. 6 balsas com liberação hidrostática, 4 boias e coletes salva-vidas para os 36 tripulantes. É aí que meu interesse começa. No papel, o Gull era um dos arrastões fábrica mais seguros e avançados. Porém, em fevereiro de 1974, ele sumiu sem pedir socorro. Nenhum bote salva-vidas foi lançado, nenhum tripulante sobreviveu. Minha pergunta é simples: como uma embarcação tão bem projetada pode desaparecer totalmente? Operando em uma frota onde outros sobreviveram à tempestade? Essa pergunta impulsiona a investigação. Em 22 de janeiro de 1974, o Gull, com 36 tripulantes, parte para os ricos campos de pesca do Mar de Barents, na Noruega. O capitão Peter Nellest comanda o Gull, tendo George Patch como imediato. Durante a viagem, Patch adoece e é substituído por Maurice Spurgeon na Noruega. Tanto o capitão Nellest quanto o imediato substituto Spurgeon são pescadores experientes de traineiras frigoríficas, mas esta é a primeira vez que navegam no Gull. O segundo e o terceiro imediatos também são novos no navio. Durante a viagem para a Noruega, o Gull faz uma parada e realiza reparos no piloto automático a pedido do chefe de máquinas. Em 29 de janeiro, com clima favorável, o Gull integra a frota pesqueira no Mar de Barents. Após 6 dias de pesca, o Gull danifica a rede de arrasto e a troca pela reserva. Embora o tempo tenha piorado, a pesca continua sem interrupção. Na quinta-feira, 7 de fevereiro, após 10 dias de pesca, o Gull armazena 19 toneladas de filés de peixe congelados. De manhã, a embarcação tem uma falha na bomba do sistema de direção, mas é facilmente reparada. Às 10h30, conforme a política da empresa, o Gull informa a British United Trawlers sobre o cronograma do congelador do capitão, um resumo da posição, clima, condições e pesca.
Relatórios são feitos diariamente às 10 horas e 30, 16 horas e 30 e 20 e 3 horas e 30, com ligação ao escritório às 9 horas. O Gal pesca no banco do Cabo Norte com sua embarcação irmã, a Celt. Às 15 horas e 30, o Gal liga pedindo ajuda com o controle automático do leme, mas sem novas ligações, o escritório conclui que o problema foi resolvido. No Mar de Barents, o tempo está piorando. Está nevando muito durante uma época do ano em que fica quase constantemente escuro ao longo do dia. Como a visibilidade está extremamente ruim, Celt e Gol se separam quando o Gal para recolher sua rede de arrasto. Às 20 horas e 30, Celt perdeu o Gal de vista. Às 23 horas e 30, o capitão Nellis informa que Gol precisa parar para consertar a rede, seriamente danificada. Às 2 da manhã de 8 de fevereiro, o tempo e o mar pioraram tanto que a frota pesqueira no banco do Cabo Norte, incluindo o Gal, precisou parar de pescar e manter os navios parados, enfrentando o mau tempo. Uma prática segura para embarcações marítimas enfrentarem o mau tempo é não receber as ondas diretamente no través ou na lateral do navio. Às 9 da manhã, durante o expediente, o Gal informa que está parado e manobrando para evitar mau tempo. Poucos minutos depois, Swanella, outro arrastão frigorífico, avista o Gal a 3 ou 4 milhas em posição perigosa, com o lado voltado para o vento e ondas no mar agitado. O navio de lado para o vento e as ondas balança mais de um lado para o outro enquanto atravessa o vale e o topo das ondas. Em circunstâncias extremas, esse movimento de balanço pode virar uma embarcação. Já senti esse balanço, aquela oscilação impotente quando uma onda te pega de lado. É o tipo de movimento que faz o estômago de qualquer marinheiro afundar, porque te lembra o quão pouco controle você realmente tem. Swanella está indo contra o vento por segurança, com Gol bem à sua proa de estibordo, ou seja, à frente e à direita de Swanella, enquanto as duas embarcações avançam. Ventos chegam a 80 km/h. Swanella chama Gal pelo rádio Very High Frequency para saber como estão. Gal responde que vai sair do caminho e alterar o curso para se aproximar mais da costa. Gal vira para bombordo para navegar com o vento e as ondas na popa. Ela passa pelo Swanella a cerca de 1 milha do seu través de estibordo. Quando o Gal passa, Swanella não percebe nada estranho. Às 10h30, o capitão Nellis liga e relata problemas com a lâmina e manobras evasivas. As condições meteorológicas seguem piorando, com ondas entre 6,5 e 9 metros. Em alguns momentos, os ventos chegam à força 10. Força 10 é considerada uma tempestade na escala Beaufort de forças do vento, com velocidades entre 48 e 55 nós ou 60 milhas por hora. O estado do mar apresenta ondas muito altas com cristas longas e pendentes, além de grandes áreas de espuma. A forte neve caindo pelo 2º dia consecutivo e a escuridão constante reduzem a visibilidade, tornando impossível ver as ondas até que estejam prestes a atingir o navio. Entre 11h06 e 11h09, Gal envia 2 telegramas privados. Entre 11 e 11h30, 3 ondas enormes atingem Swanella. O impacto entorta o guindaste do engenheiro na frente da ponte e tira a embarcação do curso. Às 16h30, todos os 17 navios pesqueiros da British United na área fazem contato, exceto o Gal. Às 9 horas da manhã do dia seguinte, 9 de fevereiro, o Gal não faz contato. Ele não faz contato novamente nos horários de relatórios seguintes. Como isso não é incomum, é registrado, mas nenhuma outra ação é tomada. No dia seguinte, Gal não entra em contato. Desta vez, tentam contatar o navio e, sem conseguir falar com Gal, avisam a Companhia Mútua de Seguros dos Traineiros do Reino Unido. Na noite de 10 de fevereiro, o agente da Companhia de Seguros em Tromsø alerta os barcos de pesca na costa da Noruega que Gal está desaparecido. A fragata britânica HMS Mohawk também é alertada. Às 9h25 do dia seguinte, a seguradora pede por rádio que embarcações relatem qualquer contato com Gal, visto pela última vez pescando em North Bank há 3 dias. Às 12h35, o Centro de Coordenação de Resgate em Boto é colocado em alerta total. A busca aérea e marítima continua por 4 dias.
cobrindo 177 mil milhas quadradas com vários navios e aeronaves, incluindo recursos de um exercício da OTAN na região. Imagine buscar uma embarcação em uma área do oceano maior que a Grã-Bretanha. Como marinheiro e navegador, já estive em águas que parecem infinitas, e essa escala torna a busca quase impossível. A busca envolve o porta-aviões HMS Hermes, o HMS Mohawk, o navio-tanque Royal Fleet Auxiliary Tide Flow, 4 navios da Marinha e Guarda Costeira da Noruega e 23 traineiras, aeronaves de patrulha de longo alcance, Nimrod e Orion, além de helicópteros de busca, também são usados na busca. Na tarde de 15 de fevereiro, sem sinal do GAL, a busca é encerrada. Em maio de 1974, 3 meses após o sumiço da embarcação, o baleeiro norueguês Rover encontra uma boia salva-vidas do GAL. Nenhum outro destroço foi achado. Em setembro, 7 meses após a tragédia, começa a investigação formal sobre o GAL. São ouvidas evidências de 48 testemunhas e declarações de outras 12 pessoas, incluindo parentes, peritos e membros do público que fazem representações ao Departamento de Comércio, responsável pela segurança marítima. A falta de evidências dos destroços, além do salva-vidas, é uma grande limitação para a investigação. Não houve chamado de socorro, nenhum óleo foi achado na superfície e a localização dos destroços é desconhecida. A única pista durante a investigação vem da manutenção dos escorregadores, portas e escotilhas do navio irmão do GAL, o Kurd, que foi inspecionado no lugar do GAL. Sem destroços para analisar e sem tripulantes sobreviventes ou testemunhas, é impossível chegar a conclusões firmes sobre a causa do naufrágio do GAL. Em outubro de 1974, a investigação concluiu que o motivo mais provável da perda do GAL foi o impacto lateral de sucessivas ondas gigantes. A embarcação começa a embarcar água, perde flutuabilidade e afunda devido ao mau tempo, com ventos de até força 10 e ondas acima de 12 metros. As famílias da tripulação rejeitam a explicação, pois outros 23 arrastões que pescavam no banco do Cabo Norte naquele dia sobreviveram aos ventos e ondas fortes. Eles afirmam que especialistas em segurança marítima concordam que o GAL foi projetado para suportar tais condições e que o mau tempo provavelmente não causou o naufrágio. As famílias da tripulação suspeitam que o GAL estava espionando submarinos soviéticos. Especula-se que um submarino soviético abordou o GAL, capturou a tripulação e afundou o navio. Famílias questionam se seus entes queridos ainda vivem e estão presos. Outros creem que o GAL foi atacado por um navio de guerra soviético e destruído por míssil ou tiros, o que explicaria a ausência de pedido de socorro da tripulação. As alegações dos parentes talvez sejam um tanto viáveis no auge da Guerra Fria. O governo britânico pediu às tripulações dos barcos de pesca no Mar de Barents que relatassem avistamentos de navios soviéticos. O governo chegou a treinar as tripulações e forneceu a elas câmeras e outros equipamentos de vigilância. Muitas pessoas na comunidade pesqueira de Hull conheciam amigos ou parentes recrutados para essa rede de espionagem. Em 1975, um programa de televisão disse que o GAL afundou durante espionagem. Outras teorias sugerem que o GAL colidiu com um navio de guerra britânico ou soviético, afundou ao bater em mina naval ou ficou preso em cabos submarinos, causando o naufrágio. Em 15 de novembro de 1975, o arrastão norueguês Hero informou que sua rede ficou presa em um obstáculo submarino a 60 milhas da costa da Noruega, onde o GAL sumiu. Apesar do relato de Hero e de informações sobre arrastões presos, o governo britânico continuou se recusando a buscar os destroços. Eles citaram o alto custo de recuperar os destroços, o perigo para as equipes de resgate devido às condições violentas do mar no Mar de Barents e a dificuldade de encontrar os destroços entre vários naufrágios da Segunda Guerra Mundial na área. A recusa do governo em buscar os destroços aumentou suspeitas de que o governo britânico escondia algo, multiplicando teorias da conspiração. Em agosto de 1977,
A Anglia Televisão e uma empresa norueguesa enviaram uma equipe de filmagem e especialistas em salvamento para buscar os destroços do Gal. Eles usam o relatório do arrastão norueguês Hydro como ponto de partida. Uma vez posicionados, eles utilizam um sonar de varredura lateral para procurar os destroços. Sonar de varredura lateral identifica objetos ou relevos no fundo do mar. O sonar emite ondas sonoras que ricocheteiam no fundo e em objetos atingidos por elas. O sonar capta as ondas sonoras refletidas e cria uma imagem do leito marinho. Esse dispositivo é comumente usado para localizar naufrágios, sendo fácil de usar e cobrindo grandes áreas rapidamente. Após horas de busca, a equipe encontra um alvo promissor. Um veículo operado remotamente é baixado e manobrado perto do objeto para identificá-lo. A uma profundidade de 280 metros, o veículo operado remotamente encontra o naufrágio de um arrastão deitado com inclinação para boreste, que é o lado direito, com redes de pesca ainda espalhadas pelo navio. O veículo operado remotamente vai até a proa para checar se o nome está visível. Enquanto a câmera se move, o nome Gal aparece claramente na proa. As imagens carregam um peso que é bastante difícil de descrever. Um navio desaparecido por décadas repousa intocado, como se as profundezas estivessem guardando um segredo à vista de todos. Já mergulhei em destroços de navios e sinto conexão com sua história. Mas quando ela ficou oculta por anos, percebe-se o peso das vidas perdidas. Para a prova final, a equipe deve achar a placa de identificação do fabricante. O veículo operado remotamente segue o corrimão, movendo-se em direção ao centro da ponte. Abaixo da janela central da ponte, eles encontram a placa com a inscrição Brook Marine Ranger Caster, o nome original do navio. A inspeção do naufrágio é limitada, mas suficiente para mostrar que não há danos à ponte e as janelas estão intactas, o que descarta explosão, danos de alto impacto ou ataque de qualquer tipo de arma. A superestrutura também parece estar intacta. No dia 6 de novembro de 1997, o programa Dispatches do Canal 4 do Reino Unido exibe Segredos do Gal com os resultados da descoberta. O programa inclui depoimentos de ex-militares da Marinha Real e ex-tripulantes de traineiras afirmando diante das câmeras que participaram de espionagem e que a rede estava sendo operada a partir de Hull, na Inglaterra. Mas eles dizem que ninguém a bordo do Gal estava envolvido em espionagem em sua última viagem. Após o programa, a Divisão de Investigação de Acidentes Marítimos foi chamada para analisar o material e buscar novas evidências sobre o naufrágio do Gal. O filme não editado é analisado, mas nada explica por que a embarcação afundou. A Divisão de Investigação de Acidentes Marítimos conclui que seria preciso um exame mais detalhado para determinar a causa. O vice-primeiro-ministro ordena inspeção subaquática dos destroços. Em agosto de 1998, a Divisão de Investigação de Acidentes Marítimos inicia a inspeção subaquática do Gal com a British Broadcasting Corporation North e representantes da Associação das Famílias do Gal. Investigadores lançam um veículo operado remotamente do navio motor Mansell 18 para inspecionar e registrar imagens dos destroços. As principais descobertas das filmagens revelam que várias escotilhas e portas estanques estão abertas, especificamente as abas externas de retenção e as tampas internas dos dutos de resíduos. O leme do navio está apontando entre 10 e 15 graus para bombordo, que é para sua esquerda. As filmagens também mostram danos significativos por pressão na seção de proa dos destroços, possivelmente causados pelo impacto com o fundo do oceano. O navio está inclinado a 35 graus a cerca de 280 metros de profundidade, parcialmente coberto por redes de pesca. Os investigadores usam o veículo operado remotamente para colocar uma câmera miniatura nas cabines através de alguns portais abertos para tentar localizar quaisquer restos mortais, mas eles não encontram nada. Como a ponte e as janelas não estão danificadas, os investigadores descartam colisão. Eles não acham danos incomuns no casco, nem sinais de explosão, apoiando a teoria de inundação por ondas fortes e escotilhas abertas. Os investigadores apontam inundação acidental como causa principal, descartando colisão, explosão ou espionagem.
Em 2002, o Departamento de Investigação de Acidentes Marítimos faz uma segunda pesquisa subaquática mais ampla. Eles registram centenas de horas de filmagens do exterior e do interior da embarcação. Dessa vez, os investigadores recuperam restos biológicos de 4 tripulantes, o que considero incrível após 25 anos submersos. Os restos provam que a tripulação estava a bordo no momento do naufrágio e descartam outra teoria da conspiração. Os investigadores também criam um modelo em escala do GAL e realizam testes em um centro de oceanografia. Os testes constroem um cenário das condições que possivelmente afundariam a embarcação. Após analisar as evidências dos levantamentos subaquáticos, o Departamento de Investigação de Acidentes Marítimos tem base para uma nova investigação formal. Eles analisam filmagens subaquáticas, condições das portas e escotilhas e avaliações forenses. Relatos anteriores questionam a manutenção da embarcação. Vazamentos de óleo desligavam o motor do arrastão. Água no convés da fábrica atinge o lixo porque as mangueiras ficam abertas e as bombas entopem com peixes. O relatório de inspeção do navio irmão do GAL está sendo revisitado agora. O relatório aponta que portas e escotilhas estanques não fecham direito por ferrugem e tinta acumuladas, ficando sempre presas abertas. O GAL pode ter tido problemas semelhantes com suas escotilhas e portas. A investigação destaca que o GAL é um navio fábrica onde o pescado é limpo, filetado e congelado. Isso significa que seu design é complexo, porque combina tanto um convés de fábrica, onde uma parte da tripulação processa o peixe, quanto um sistema de calhas onde os resíduos do filetagem são trazidos em redes e jogados ao mar. O novo capitão do GAL tinha experiência em traineiras do mesmo porte, mas nos navios anteriores apenas pescava e congelava o peixe, sem filetagem ou processamento a bordo. Não existe convés de fábrica ou sistema de calhas para descarte de resíduos. Nas traineiras congeladoras de peixe inteiro, só uma escotilha principal é visível da ponte, facilitando aos capitães verificar se está fechada. No GAL, o sistema de calhas para resíduos exige fechar várias escotilhas para vedação à prova d'água durante tempestades. Isso eleva o risco de inundação, mas a British United Trawlers não fornece treinamento atualizado ao capitão e à tripulação. Em 17 de dezembro de 2004, a investigação reaberta concluiu que as calhas de descarte no convés de arrasto ficaram abertas, permitindo a entrada de até 100 toneladas de água do mar na fábrica e no espaço de processamento. Enquanto o oficial de quarto do GAL tenta manobrar para virar ao mar ou encarar as ondas de frente, a água da inundação avança pelo lado direito do navio, causando perda catastrófica de estabilidade. GAL virou e afundou de popa primeiro. A tripulação não conseguiu fazer um chamado de socorro. Esse detalhe me assombra. Não há tempo para um chamado de emergência, apenas o silêncio do mar engolindo tudo. Pensar nessa brusquidão me afeta profundamente. Experimentos com modelos em escala confirmam que a água pode desestabilizar a embarcação além do ponto de recuperação. O relatório também descarta que GAL estivesse envolvido em espionagem ou colisão, e nenhuma evidência foi encontrada de que GAL estivesse pescando no momento em que afundou, o que sugere que não houve enroscamento da rede. A perda do GAL ainda gera dúvidas. Apesar da forte tempestade, outros navios conseguiram atravessá-la. No naufrágio, investigadores acharam portas e escotilhas abertas que permitiram a entrada rápida de grandes volumes de água no convés da fábrica. Esse peso repentino faria o navio virar de lado e capotar antes que a tripulação tivesse chance de reagir. Não foi uma única causa, mas o melhor cenário que temos. Pequenas falhas se juntaram e se transformaram em um desastre, e o oceano guarda esse segredo. A história do GAL é como muitas no mar. Desastres raramente têm uma só causa. Normalmente é uma sequência de pequenas falhas, como já observei em vários relatórios de acidentes. Uma válvula, um parafuso, um alarme, cada um insignificante por si só, até que o oceano transforma isso em uma catástrofe. Como mergulhador e marinheiro, muitas vezes refleti sobre pequenos eventos em minhas aventuras que poderiam ter tido outro desfecho. A perda do GAL e seus 36 tripulantes segue como o maior desastre da pesca comercial britânica em tempos de paz.
A perda do Gall mostra como o oceano pode afundar embarcações sem aviso, mas não foi a única vez que uma engenharia frágil enfrentou força avassaladora. Na próxima história, veremos como a torre de radar Texas 4 resistiu ao Atlântico até ser destruída pelo mar. Acompanhe para assistir a esse vídeo a seguir.